de fé, né, nos seus ancestrais. O Emanuel Araújo, como curador, ele dá não conseguiu colocar todos, mas tem um grupo que representa, vai de escultura, pintura, fotografia. O segundo Festival de Arte Negra, ele abre dia 15 e vai até o dia 23 de novembro, na Casa do Conde de Santa Maria. Aproveitando que hoje é Dia da Consciência Negra, a equipe do Agenda mostra agora a exposição Árvore da Memória, em cartaz na Casa do Conde de Santa Marinha. A mostra, que faz parte do FAM, Festival de Arte Negra, traz obras que são a herança plástico-visual africana e afro-brasileira, com especial enfoque ao resgate da memória negra. Prepare-se para uma viagem ancestral através da exposição Árvore da Memória, uma das muitas atrações do FAM, o Festival de Arte Negra. Ao entrar na Casa do Conde, nos deparamos com uma sala dedicada aos conjuntos de invenções de negros norte-americanos do século XIX. A partir daí, a exposição nos leva em um labirinto, uma sala escura que simboliza a passagem dos negros para o outro continente. Logo depois de passar pelo labirinto, que é a travessia do Atlântico que os negros fizeram, a gente chega numa sala de espelhos, onde estão várias peças que são as multiplicações da existência de Exu, né, Antônio? Me fala um pouquinho sobre essa sala. Essa sala, ela mostra a conta de Exu, que é 1 vezes infinito. Quando a pessoa sai da sala de existência, da sobrevivência do negro na travessia do Atlântico, ele encontra ele multiplicado com Exu, que é ele multiplicado infinitamente, que é a ancestralidade de cada de cada pessoa. Isso ligado ao Exu é o complemento do que você pode ter na sua vida. Exu está acompanhando você, Exu é o seu guia. Dentro da cultura e da religião africana, esses são as forças dinâmicas do dia a dia de cada um. Eu quero construir uma identidade, eu quero participar na construção da identidade de um jovem. Vendo essa exposição, que aborda diferentes mídias, diferentes maneiras de fazer arte, com certeza os resultados virão. O artista tem que ser lido pelo mundo. Acho que é o único momento em que o artista ele tem uma certeza de que a caminhada dele está sendo segura, né? Que lá no mundo ele não tem a proteção do seu vizinho. Ori, cabeça, na língua iorubá, ori. Orik, ki, saudar, saudar a cabeça. Um Deus só abençoa a cabeça, um Deus só abençoa uma pessoa se a cabeça dessa pessoa permitir. Então, a cabeça é o centro das atenções nesse trabalho, nessa exposição. Por quê? Tudo começa e acaba nessa cabeça. Da palavra ori, que significa cabeça, a inspiração para criar e distribuí-las pelo espaço, representadas em imagens e esculturas. Antônio, aqui no centro da exposição, um grande círculo com ervas e cereais. Que simbologia, o que significa isso dentro da exposição para quem quer vir conhecer, quer vir prestigiar a exposição? O que significa tudo isso aqui? Kosi Uewe, Kosi Orixá. Sem folhas não tem orixás. Então, a importância das folhas dentro do universo da religiosidade, Nagô, é muito importante.
né? Então, Ossan é a divindade das folhas. E os 4 elementos é que estão contidos nessa religiosidade. Então, aqui você tem água, fogo, terra e ar. Como? Para ter grãos tem que ter água. Para ter aço tem que ter fogo e terra. Para ter semente, a colheita no tempo certo, para ter a cabaça. A exposição Objeto Oriqui, Corpos mais Hábitos igual a Arte, fica em cartaz no Museu de Artes Assis Chateaubriand até o dia 7 de outubro. Différences et des apports fécondants des autres peuples. En un mot, prendre conscience de cette révolution culturelle et enterrant le mépris de l'autre et apporter son active contribution. Mais il s'agit plus précisément aujourd'hui de promouvoir une nouvelle idée de progrès pour le continent en tenant compte de toutes ses potentialités et de ses propres projets de développement. Nous sommes réunis ce soir pour assister au vernissage de l'exposition Tête insolite, insolite passage, qui s'inscrit dans une dynamique nouvelle. Dans le cadre de plus en plus empreint de multiculturalisme, Philippe Lawson. Local 5, nous sommes à la galerie Philippe Lawson. Nous allons faire un voyage au Brésil avec l'artiste, peintre, sculpteur Antonio Sergio Moreira. Thème de l'exposition, Tête insolite, insolite passage. À tout de suite. Antonio Sergio, vous êtes déjà venu à Paris pour la 3e fois. Vous exposez à la galerie Philippe Lawson. Quel est le mystère du thème que vous avez choisi, de cette exposition que nous découvrons avec vous? O tema da exposição são cabeças. São estranhas cabeças. E são estranhas passagens. Porque é um tema recorrente na minha arte. Porque a cabeça é o invólucro da memória de tudo. Do arquivo que nós temos. E tudo começa e acaba na cabeça. A cabeça, o cérebro, é a primeiro órgão do corpo a ser criado. Então, e toda essa memória que nós carregamos são traduzidas dessa forma. Fragmentos. E a passagem é o trânsito disso tudo. Aussi, je reviens à Rio, le carnaval de Brésil, Rio. Alors, est-ce qu'à travers justement toutes ces œuvres qui sont installées, on peut trouver cette chaleur, ces couleurs, ces senteurs, plonger les gens qui regardent justement et donner envie d'aller au Brésil? Et c'est calor les visiteurs. E esse vontade da viajar no Brasil e visitar o Brasil.
Ah, sim. A minha pintura ela é de artista tropicalista. Celle d'un artiste tropicaliste. As minhas cores é da cor da luz dos trópicos. Donc c'est vraiment influencé par les tropiques. Dentro do meu negro tem azul, tem vermelho, tem amarelo, Dans tem mon todas as noir, cores. ma couleur noire, il y a du bleu, il y a du vert, il y a toutes les couleurs qui sont réunies dans le E é noir. assim que é o Brasil, é assim que é o carnaval. C'est ça le Brésil, et É c'est ça assim le carnaval. que eu traduzo o som do tambor. Et c'est ça qui traduit le son des tambours. Jean-Michel Basquiat, alors, est-ce qu'il a connu ce mouvement, cette époque? Você conhece Jean-Michel Basquiat? Jean-Michel e eu bebemos na mesma fonte. Jean-Michel et moi, on a bu à la même fontaine. C'est vrai, c'est-à-dire à la même fontaine. C'était son ami, il l'a conseillé, il a montré ses œuvres, ils ont partagé, ils ont dessiné en même temps, ils ont peint en même temps. Não, a vida não nos fez encontrar, mas nós falamos das mesmas coisas. On ne s'est pas rencontrés, mais on peut dire que nos œuvres dialoguent. Mas somos fortes. Uau. O mundo, sem ter monde. conhecido um ao outro, mas a gente traduz das mesmas formas as coisas. Et on traduit la même É um force. grande artista. É um grande artista. Donc pour terminer, parce qu'après il va nous faire visiter avec lui, commenter quelques œuvres. Donc il est autodidacte. Est-ce qu'entre-temps, dans son parcours insolite, nomade, dans tous ces voyages, toutes ces tranches de vie, toutes ces rencontres, tout ce partage, parce qu'avec la peinture, on donne, on reçoit, on transmet son patrimoine culturel, a-t-il pris des cours et dans du coin d'où il est né, Aprende na aulas et d'où il vient, il est brésilien, mais il est né dans une petite commune qui s'appelle le Belo Horizonte. Alors, eu venho de muito longe, eu venho de muito longe, eu venho de muito longe. Je viens de loin, Eu venho de muito je viens de longe. très loin. E a minha estrada foi feita sozinho. Et Foi estudando, donc, foi pesquisando. J'ai appris tout seul. E aí, Et oui, j'ai étudié tout seul. nesse caminho dessa estrada, eu fui encontrando pessoas também Dans ce chemin, j'ai que me ajudaram, rencontré des gens qui m'ont aidé, que me abriram uma et porta. qui m'ont ouvert les portes. E por essa porta eu passei e encontrei o mundo Et também. donc, quand j'ai passé ces portes, j'ai rencontré le monde. A obra de um autodidata, o caminho é mais tortuoso, ele é mais duro, mas também pode chegar est lá. beaucoup plus tortueuse que celle des gens qui ont étudié, qui ont fait les écoles d'art, mais le talent est là. Os livros que estão na academia também estão nas bibliotecas públicas. Pode-se estudar arte nas bibliotecas públicas qu'on também. trouve dans les facultés, dans les universités. On peut aussi les trouver dans les bibliothèques publiques et on peut les consulter tout autant.